Hoje, a gente vai mergulhar num dos movimentos migratórios que mais impactaram a história da humanidade. É uma jornada, sabe? Marcada por muita tragédia, claro, mas também por uma resiliência e uma força que, nossa, mudaram o mundo. Estamos falando da diáspora africana. Olha só esse número, 15 milhões. E tem aquele sinal demais, né? É um número que choca. Mas o mais importante é lembrar que isso aqui não é só uma estatística fria. Cada número representa uma vida, uma história, uma família. É o começo de um movimento global, forçado, que literalmente redesenhou o mapa cultural do nosso planeta. Então, o que é exatamente a diáspora africana? Basicamente, é a dispersão de milhões e milhões de pessoas do continente africano pelo mundo. Mas o ponto central, o que a gente nunca pode esquecer, é que não foi uma escolha. Foi um movimento forçado, sabe? Marcado por um sofrimento que a gente mal consegue imaginar, mas ao mesmo tempo por uma resistência que ecoa com uma força incrível até hoje. Ok, vamos voltar um pouco. Como é que tudo isso começou? Para a gente conseguir entender o legado, primeiro a gente precisa entender essa ruptura. Dando uma olhada nessa linha do tempo, dá para ver que foi um processo longo e brutal. A coisa toda começou a ficar mais séria lá no século XVI, daí nos séculos XVII e XVIII atingiu um pico terrível e só começou a diminuir no século XIX com os movimentos pela abolição. Pensa só, foram séculos de uma violência sistemática. Mas é aqui que a história tem uma virada. Mesmo no meio dessa opressão toda, que parecia insuperável, uma história poderosa de sobrevivência e de reconstrução cultural começou a acontecer. E aí, o que aconteceu nesses novos territórios? Para mim, esse é o ponto mais crucial. As pessoas afrodescendentes não apenas sobreviveram, elas resistiram, se adaptaram e, a partir de suas raízes e das novas experiências, criaram culturas e comunidades incrivelmente vibrantes, forjando identidades novas e muito ricas. E essa reconstrução não ficou isolada, não. Ela gerou contribuições tão profundas que teceram a própria malha da história global. O impacto é simplesmente imenso. E talvez a área mais visível desse impacto seja a cultura. A herança cultural da diáspora é, sem nenhum exagero, um verdadeiro tesouro para a humanidade. Agora, o que é fascinante aqui é como essas expressões se tornaram símbolos nacionais. Pensa no samba no Brasil, no reggae na Jamaica, na capoeira, que é reconhecida no mundo todo. São manifestações que nasceram da dor e da resistência, mas que hoje celebram a vida e a criatividade, moldando a identidade de nações inteiras. Mas não foi só na cultura. O impacto transformou a própria base da economia mundial, ainda que de uma forma construída sobre uma exploração brutal. Então, o ponto crucial aqui é que a mão de obra africana escravizada foi o motor que construiu a riqueza de impérios. No Brasil colonial, por exemplo, ciclos econômicos inteiros como os do açúcar, do ouro e do café, que geraram fortunas colossais, dependiam inteiramente desse trabalho forçado. A estrutura econômica foi erguida sobre essa base. E é justamente da luta contra essa exploração que nasceu um legado político poderoso e duradouro. Isso ilustra muito bem a transformação da resistência em ação política. O movimento negro, desde as revoltas nos tempos da escravidão até as complexas organizações por direitos civis hoje, não apenas lutou por seu próprio povo, mas criou um modelo de luta por justiça que influenciou movimentos sociais no mundo todo. Ao olharmos para tudo isso, fica claro que o legado da diáspora africana é simplesmente inestimável. É uma história que continua a nos inspirar. Essa citação resume tudo perfeitamente. A busca incansável por um mundo mais justo que a gente vê em tantos movimentos atuais tem raízes profundas nessa história. A luta por igualdade, por justiça social e pela celebração da diversidade são os frutos mais importantes desse legado. E essa inspiração não é só histórica. Hoje, a comunidade afrodescendente continua na vanguarda, sendo uma fonte de força e criatividade que impulsiona a luta por um futuro mais igualitário para todas as pessoas. Então, fica a pergunta para reflexão. De que maneiras a gente vê esse legado de resistência, superação e criatividade inspirando o nosso mundo no nosso dia a dia? Se essa pergunta despertou curiosidade e o desejo de se aprofundar ainda mais neste capítulo tão fundamental da nossa história, a fonte para nossa análise de hoje, o canal África na História, tem um conteúdo incrível sobre o tema. Se a ideia é entender mais a fundo, vale muito a pena conferir o trabalho deles. E para não perder análises como essa, aproveite para se inscrever no canal deles no YouTube. É a melhor forma de continuar essa jornada de descoberta. Até a próxima!